Bom, boa tarde a todas e todas. Vou ficar quietinha ali no canto da sala. Boa tarde. Ei, Thaís, ei, Jane, ei, todo mundo. Estou aqui naquele perrengue, gente. Socorro. Sim. Então, Thaís, faça as honras da casa, por Boa favor. tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde. Boa Tá em tarde. 2 lugares ao mesmo tempo hoje. Ele é ótimo. Gente, vocês não têm noção do tanto de problema que isso já me deu lá na organização do SEMEAT, mas deixe estar. Deixe estar. Vamos lá, Thaís, me sinto absolutamente contemplada com você nos apresentando o nosso artigo, fruto da sua tese de doutorado. Ai, Brilho. muito obrigada. Volto daqui a pouco. Deixa eu só ir me organizando aqui. O Fábio eu já conheço, que a gente teve uma sessão Sapiens ontem. Thaís e Kelly eu já conheço, né? A gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa. Eveline, tudo jóia? Você é autora? Ou veio Não, prestigiar? eu tô como assessora da sessão, eu sou Ah, aluna de doutorado sim! aqui da USP. Sim, a gente conversou por e-mail. Isso. Tá ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada por auxiliar na sessão hoje. Imagina. Então, vamos aguardar Deixa eu os só, outros só avisar o autores. seguinte: são 4 trabalhos, a gente tem 3 vídeos, né? Um dos trabalhos está sem vídeo. Então, eu não sei como é que vocês vão querer organizar para a apresentação, se a pessoa vai apresentar, eu não sei como é que. Eu acho que pode deixar livre para usar slide ou vídeo, É, né? Quem preferir Isso. passar o vídeo. Então, eu tô com 3 vídeos para passar aqui, tá? tá. Esse quarto vídeo é do trabalho. Deixa eu ver aqui. Tá aí, você vai querer usar o vídeo ou o slide? Pode passar, já que eu fiz, né? É o que todo mundo Tá, tá joia. falando. Fábio, você prefere usar o Ah, vídeo? peraí, deixa eu ver. Eu acho que subiu o vídeo agora, gente. Deixa eu ver. Ah, O meu pode ser o vídeo, sim, sem chegou. problemas. É? Tá, joia. Temos os É 4 vídeos bom, é agora. bom com o vídeo que não corre o risco, né, de Te extrapolar o passar. tempo, né? Ficar aí vocês terem que ficar lembrando a gente. Então, perfeito. A Tá, gente está com os 4 agora. Tinha um vídeo que ainda não tinha subido por algum motivo, mas agora ele está aqui. Então, tá bom. tá ótimo. Então, vamos só aguardar mais um tempinho para dar horário. Eu queria só pedir, porque o meu vídeo tem 7 minutos e meio. Se eu podia mostrar uma figura só, mas aí não vai ultrapassar nada, não. Só mostrar. Aí eu te mando o Claro, slide. Eu mando Se você agora? quiser quer projetar por aí, e aí depois eu Ah, entro tá. no vídeo, acho que é mais fácil. Ah, tá. É no final, então. Nos meus 30 segundos restantes, tá? Por favor. Obrigada, gente. Que eu esqueci de colocar. Na hora eu fiquei com medo de ultrapassar. Não ultrapassou e eu não quis gravar de novo também. é o modelo, né? Não está É, dando. Uhum. é. Porque Mas não explicar precisa ser ele só 30 todo. segundos, não. Pode explicar ele tranquilo de, Explicar acho tudo, que eu falei, ai, vai extrapolar o tempo do vídeo. E de aí, 8 a 10 minutos é uma margem que dá tá, para joia. Ai, controlar no obrigada. tempo aqui. Obrigada, Jane. Vou deixar ele preparado aqui.
Como que tá o evento aí presencial, Eveline? Eu não estou no presencial, eu estou online também. Ah, tá só online É, também? a gente tem pessoas no presencial, mas eu estou nos eventos online. Eu não tive ainda lá no presencial. Mas tô vendo fotos ali, a turma tá animada. É, Mas eu tô só agora tá bem acompanhando as votações. dividido, né? Tem muitas sessões online. É, e é bom, né? Porque, igual eu tenho contato com o pessoal da UFRR, por exemplo. Não é fácil se deslocar de Roraima para São Paulo várias vezes no ano, né? São vários congressos, então acaba facilitando o acesso, participação. Ah, eu acho que sim. Eu entrei no doutorado na pandemia, né, gente? Então eu já peguei esse modelo totalmente online, né? Mas quem estava antes e que diz que os congressos eram muito gostosos, né? Também o presencial, toda a troca que tinha. Acho que a Thaís também, né? Entrou na pandemia. Foi em 2020. Eu tinha ido só em um congresso em 2019. Ah, não, em dois. Eu fui no Enampad em 2019 e no CBEU. Aí entrou a pandemia, fiquei só online também. Voltei esse ano passado, né? Voltamos com tudo. Mas é ótimo presencial, né? Nossa. Eu gosto do coffee break, mas o restante acho que não temos muitos prejuízos fazendo É, aula. não tem prejuízo. É, eu não queria falar, mas o que eu gosto também é da parte mais interativa da coisa, né? Os encontros, Exatamente. os Boa brindes, tarde, jantares. exato. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Luiz Felipe. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Deixa eu ver. Murilo é autor do artigo de sentidos e o Exa- Luiz Felipe de trabalho como chamado. Já estamos no horário, né? Já é 17h30, então temos um representante de cada artigo aqui, podemos dar início à sessão. Temos a Eveline também para nos assessorar aqui durante a sessão, a quem agradeço novamente por nos acompanhar. E eu só queria confirmar, antes de a gente dar início de fato, com o Murilo e o Luiz Felipe, se vocês preferem passar o vídeo ou fazer a apresentação agora com slides ou livre. Luiz, o seu som não está saindo. Eu vou aproveitar enquanto o Luiz vê qual foi o que o pessoal decidiu, o Fábio e a Thaís. O que é que preferem? A maioria está pelo vídeo, mas você pode ficar livre para como você Pelo ficar mais vídeo à também. vontade. Estão me ouvindo Inclusive, eu não agora? sei se a Eveline percebeu, mas eu descobri hoje que o vídeo não estava disponível lá. Então, eu corri para subir e está Isso. disponível É, lá. então, até tinha falado, gente, tá faltando um vídeo. Ó, eu entrei agora de novo, tá aí o vídeo. Então a gente tá com os Tá? 4 vídeos. Porque eu fui abrir para verificar, porque quem ia enviar seria minha colega a autora também subiu. Eu gravei o vídeo há alguns dias e ela não subiu. Então eu consegui ir a tempo. Ótimo. Luiz, agora a gente te ouve. Ah, Boa legal. tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu vou preferir pelo vídeo porque eu tive que gravar umas 5, 6 vezes para poder fazer caber em 8 minutos. Então, eu acho que eu não vou conseguir. O vídeo eu já sei que está em 8 minutos. Então, foi o que a maioria falou, né? Já está feito mesmo, então vamos usar, certo? Eu tô, gente, em uma cidade interior e o sinal de internet aqui não é dos melhores. Então, se por acaso começar a cortar minha fala, peço para vocês me avisarem que eu tiro o vídeo para ficar mais estável, tá? Podemos então começar com as apresentações. Vou pedir para a Eveline, então, que já tem os 4 vídeos no jeito, para ir passando para a gente. E eu costumo preferir fazer os comentários no final.
Então, eu vou pedir para que a gente veja os 4 vídeos agora em sequência, e aí no final a gente conversa entre nós, vocês também contribuem com os trabalhos dos colegas, ok? Então, Perfeito. pode começar, por favor, Eveline. Eu nem me apresentei, né, gente? Mas eu sou a professora Jane, estou com a professora Milka na liderança do tema de valores, vínculos. A gente está com esse tema esse ano no SEMEAD, mas a gente já teve também em outras temáticas dentro da área de gestão de pessoas, no SEMEAD, no ENAMPAD, no ENAMGRADE, sempre buscando aí dialogar com o pessoal da graduação e da pós-graduação dentro dos temas de gestão de pessoas. E em meu nome, em nome da Milka, agradeço pelo interesse e por mandar as pesquisas aqui para o nosso tema. Eveline, quando tiver no jeito, aí, compartilhando. Estão vendo, né? Sim. Olá, pessoal. O meu trabalho, em parceria com a doutora Maria Clara Leite e a doutora Lilia Zanotelli, né, da teoria do trabalho como um chamado, em que a gente vai buscar examinar a relação do chamado ocupacional, de viver ou não um chamado ocupacional, com burnout, workaholism e satisfação no trabalho. Essa teoria é uma teoria relativamente nova, ela surge a partir de 2018, né? Óbvio, é um campo de estudo bem antigo, mais antigo, né? Tem algumas décadas já, mas a teoria que fundamenta o trabalho como um chamado, ela foi proposta ali em 2018 e ela estabelece diversas relações entre viver ou não um chamado, né? E algumas delas são com workaholism, burnout e satisfação no trabalho. Então, nosso objetivo é examinar essas relações, né, a relação entre viver um chamado e os níveis de burnout, workaholism, job satisfaction. E nós vamos usar uma metodologia aqui de comparação de grupos. Então, nós vamos dividir a nossa amostra em 3 grupos: grupo com chamado atendido, com chamado não atendido, ou seja, a pessoa tem um chamado e não consegue vivenciá-lo, e o grupo sem chamado nenhum, aquela pessoa que não percebe a ideia de chamado no seu trabalho. A ideia de chamado está ligado à ideia de realização no trabalho, a ideia de que você tem uma sensação de destino àquilo que você faz, não necessariamente ligado a habilidades como uma vocação, mas sim uma sensação de destino. Então surge ali em 2018, a teoria do trabalho como um chamado, para fundamentar essa visão, do trabalho como um chamado, e nas últimas décadas é um tema que tem crescido bastante na literatura, muito em função também do discurso dominante das culturas ocidentais de que o trabalho tem que ter significado, ele tem que trazer realizações e por aí vai. Então, desde o nosso referencial teórico e com a teoria em mãos, nós estabelecemos algumas hipóteses. As 6 primeiras, elas são completamente dentro daquilo que a teoria prevê, como ela propõe, que satisfação no trabalho, ou seja, grupos com chamado atendido têm maior níveis de satisfação no trabalho do que sem chamado e chamado não atendido, e sem chamado tem maior satisfação do que chamado não atendido, porque o chamado não atendido ele traz uma frustração, então a pessoa se sente menos satisfeita no trabalho do que uma pessoa que não percebe chamado nenhum. No workaholism, a ideia aqui na teoria é de que pessoas com chamado trabalham mais do que pessoas sem chamado, e com chamado não atendido, então elas acabam se viciando no trabalho, por gostarem, por terem prazer naquilo que estão fazendo. E que, então, de forma análoga, quem não tem chamado vai se sentir melhor, do que quem tem um chamado não atendido na hora de trabalhar, então tem mais chance de se viciar no trabalho. E aqui no burnout foi onde nós mudamos um pouco, porque o modelo teórico ele vai propor que chamado atendido leva a maiores níveis de burnout, não necessariamente causa, mas leva a níveis maiores, e nós propomos o contrário, dado aquilo que a gente tem encontrado, então essas são as nossas hipóteses, nossas 9 hipóteses do nosso modelo. Então nós rodamos um questionário que tivemos aproximadamente 350 respostas, aproximadamente não, exatamente 350 respostas, mas 77 eram de pessoas que não trabalhavam, então elas foram excluídas, porque não estão trabalhando, e o questionário era sobre o trabalho, então não faz sentido essas pessoas estarem ali. Composta majoritariamente por mulheres até 45 anos, com uma renda de R$6.000, e para isso a gente fez uma análise dos componentes principais para estimar os scores de cada grupo, e fizemos ali a nossa comparação. Os resultados apontam, na satisfação do trabalho, que realmente um chamado atendido te dá mais satisfação no trabalho.
né? Então, todas as hipóteses foram confirmadas, corroborando o resultado. Essas amarelinhas que foram rejeitadas, mas por não terem diferenças entre os grupos, e as verdinhas confirmadas, né, ou seja, não rejeitadas, perdão. Então, o workaholism também, nenhuma diferença entre os grupos, né, contrariando um pouco o que a gente vê na teoria. Então, chamado atendido ou não atendido, sem chamado, não vai ter influência no seu, né, no seu workaholism ou não. E aqui no burnout, as hipóteses A e B confirmam, né, ou seja, não permitem rejeitar a hipótese que nós elaboramos, de que, na verdade, o chamado atendido ele reduz os níveis de burnout. E agora a gente tenta, né, com base na própria literatura, explicar esses resultados que a gente encontrou. As hipóteses 1, ok, intuitivo, né, maior satisfação, vive um chamado, maior satisfação no trabalho, ok. No workaholism, né, a gente tem a ideia aqui do contexto brasileiro, em que o trabalho ele é muito mais um meio de subsistência do que de qualquer outra coisa, então as pessoas não buscam significados ali, né, pelo menos parte delas, e é melhor ter um trabalho do que não ter nenhum, né? Então aquela ideia de que você vai, faz o seu e vai embora sem grandes consequências, então isso acaba não gerando nenhum, né, workaholism. E as hipóteses 3, A e B, né, que viver um chamado, na verdade, pode reduzir os níveis de burnout, né? E a gente tem as proposições do Work as a Calling Theory, né, que é a teoria que domina esse nosso artigo, em que, quando eles propõem essa relação, eles analisam basicamente carreiras de profissionais que já são naturalmente estressantes, como médicos, professores, enfermeiros, carreiras que já estão em alto nível de estressores, né, exposam a muitos estressores. Então, possivelmente, na verdade, esses resultados de burnout podem ser um resultado do meio e não necessariamente do chamado, né? A nossa amostra ela não tem uma carreira específica, ela foi rodada, né, para diversas pessoas, foi disparado o questionário, né? Então a gente não tem um grupo específico que a gente analisou, né? Então talvez esses resultados possam ser fruto de um grupo específico, né? A hipótese 3 também não foi rejeitada, né, apontando que a gente não tem diferença, né, de burnout entre os grupos sem chamado e com chamado não atendido, né, evidenciando que, na verdade, o grupo que está com menos burnout é quem tem o chamado atendido, né? Então talvez o chamado atendido ele seja ele atue reduzindo, vamos colocar assim, o burnout, e não o contrário, né, como a teoria propõe. Esse nosso artigo ele vai contribuir com novas evidências acerca do chamado ocupacional, a analisar, né, as relações propostas pela teoria e a trazer uma discussão em relação ao burnout, né? Pô, será que a teoria realmente, essas proposições realmente fazem sentido em todos os contextos ou não? Então a gente traz muito essa discussão, contribuiu a investigar os 3 diferentes grupos, né, o que permite verificar se os mesmos níveis se mantêm em quais grupos e quais são as variações de acordo com características de cada grupo, coisa que muitos dos artigos não fizeram, né? Nós, na nossa varrida na literatura, na nossa pesquisa, nós encontramos basicamente 3 artigos que utilizam essa metodologia, né? O nosso aqui seria um 4º trabalho. E como limitação é que a gente não acompanha esses indivíduos ao longo do tempo, né? Ou seja, às vezes a gente não tem como saber, por exemplo, se a pessoa acabou de conseguir uma promoção no trabalho, então ela responde na euforia daquela promoção, mas daqui a 1 mês ou 2 ela já volta, né, a níveis mais baixos, né? Então isso pode ser uma limitação, né, nos nossos dados, né? E pesquisas futuras a gente sugere que artigos acompanhem essas pessoas ao tempo, né, e possam ter insights que nós não tivemos aqui, acompanhar coisas que nós não conseguimos acompanhar aqui, né, dado a nossa característica de coleta, né, em um ponto do tempo e não em um período do tempo. Nossas referências bibliográficas, né, principalmente aí do Work as a Calling Theory, e aqui 2 trabalhos, né, que também utilizam a mesma metodologia que nós utilizamos. Bom, gente, está quase estourando o tempo aqui, muito obrigado, né, foi uma apresentação rápida e espero que tenha, né, conseguido esclarecer melhor a ideia do artigo. Obrigado, tchau, tchau. Gravou 5 vezes, mas deu super certo, né? 7 minutos e 49. Cronometrado, certinho. Parabéns pela apresentação. Podemos ir aí para o 2º vídeo. Olá, meu nome é Thaís, sou professora do mestrado acadêmico em administração do Centro Universitário New Horizontes, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O artigo que eu vou apresentar, intitulado Valores Pessoais, Justiça Organizacional e Comportamento Contraproducente, um estudo com jovens trabalhadores, foi fruto da minha tese de doutorado em administração.
A outra autora, Kelly Paiva, é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e minha orientadora. Primeiramente, temos que contextualizar o público em foco, os jovens trabalhadores, que por estar em fase inicial de carreira, geralmente têm dificuldade para conseguirem boas oportunidades de inserção no mercado de trabalho. No Brasil, a juventude não pode ser entendida como um conceito único, mas como juventudes, devido às diferenças econômicas, sociais e culturais, que separam, por exemplo, os jovens estudantes da UFMG e os jovens trabalhadores amparados pela lei da aprendizagem. O que me chamou a atenção quando iniciei os estudos sobre esse público, principalmente na minha dissertação de mestrado, foi o fato de que esses jovens sofrem injustiças no trabalho, mas não tendem aos comportamentos de retaliação, que são comportamentos que se inserem no domínio do comportamento contraproducente, um dos temas em foco nesse artigo. Pensando nisso, para levantar algumas razões que possam explicar essa contradição do comportamento dos jovens diante da injustiça, surgiu a ideia de analisar os valores pessoais dos mesmos, pois os valores norteiam as escolhas dos indivíduos e são antecedentes às percepções e comportamentos, sejam eles positivos ou não. Cada pessoa define suas prioridades de valores a depender do contexto cultural e também das suas próprias experiências ao longo da vida. A partir disso, estudos no campo da psicologia social da justiça buscaram investigar o impacto que os valores e as crenças sobre o que é justo ou não têm sobre o comportamento humano. Aqui entra o conceito de justiça organizacional, que é aquela dedicada ao ambiente de trabalho e como se dá a equidade nas relações entre trabalhadores e organizações. Da mesma forma que as percepções de justiça podem ser impactadas pelos valores, elas também podem causar consequências diretas nas ações individuais ou coletivas. Estudos indicam que percepções desfavoráveis de justiça levam ao comportamento contraproducente no trabalho, conceito que abrange vários comportamentos intencionais que são contrários aos interesses das organizações. Então, considerando que os valores pessoais influenciam as percepções dos indivíduos e que a percepção de justiça organizacional ou de injustiça pode se relacionar ao comportamento contraproducente no trabalho, o objetivo geral definido foi analisar como se relacionam os valores pessoais, as percepções de justiça organizacional e o comportamento contraproducente de jovens trabalhadores. No referencial teórico, nós trouxemos para a parte de valores o autor Schwartz, com a sua teoria de valores humanos. Na justiça organizacional, trouxemos alguns autores que abordam a questão da justiça do ponto de vista tridimensional, considerando a justiça distributiva, procedimental e interacional. E para o comportamento contraproducente, trouxemos autores que trabalham esse construto em duas dimensões, uma organizacional e a outra interpessoal. Na metodologia, a pesquisa é caracterizada como uma pesquisa de natureza descritiva explicativa e abordagem quantitativa. Quanto aos métodos, essa pesquisa foi de campo nos moldes de estudo de caso, sendo que o caso é caracterizado pelos jovens trabalhadores assistidos por uma instituição de ensino profissionalizante, que segue os preceitos definidos pela lei da aprendizagem. A coleta de dados deu-se por meio de questionário, e a amostra final foi composta por 3.232 respondentes, espalhados pelas 5 regiões do Brasil. Para a análise, foram empregados métodos de estatística multivariada, que foram a análise fatorial exploratória e a modelagem de equações estruturais. Em termos de resultados, nós conseguimos confirmar o impacto dos valores pessoais nas percepções de justiça organizacional dos jovens abordados. Quanto maior é a percepção de justiça interacional, é menor a tendência dos jovens a apresentarem comportamentos contraproducentes, o que nos permite a inferência de que frágeis percepções de justiça podem conduzi-los a condutas negativas no trabalho. Em termos de conclusão, nós trouxemos que o objetivo proposto foi plenamente atingido,
por meio da modelagem de equações estruturais, de modo que 15 relações causais foram validadas no modelo final ajustado, e 12 delas relacionavam valores pessoais à justiça organizacional e ao comportamento contraproducente. A influência da justiça interacional na redução dos comportamentos contraproducentes pode ser compreendida pela importância que esses jovens atribuem às relações sociais no trabalho. Esse fator é preponderante quando comparado à justiça relacionada aos recursos, que é a justiça distributiva, e àquela relacionada aos meios para a distribuição destes, que é a justiça procedimental. Na parte de contribuição e impacto, nós trouxemos a comprovação das relações existentes entre os construtos de forma integrada, por meio da modelagem de equações estruturais. Outro ponto foi a análise do comportamento contraproducente, que é um tema ainda pouco explorado no Brasil, e, além disso, né, nessa área que usualmente lança luz sobre aspectos funcionais positivos para as organizações. A análise dos valores pessoais e da justiça organizacional de acordo com as especificidades do público em foco. E, em termos organizacionais, os achados contribuem para uma reflexão por parte da organização acerca dos possíveis antecedentes do comportamento dos jovens no trabalho. Outra reflexão importante é sobre a identificação do perfil dos jovens no momento da contratação, buscando identificar seus valores e analisar se esses são congruentes aos valores organizacionais. Isso com o intuito de contribuir para o bem-estar dos jovens, com um ambiente laboral mais justo e coerente com suas expectativas, e também para que as organizações minimizem possíveis prejuízos que os comportamentos contraproducentes causam. Era isso, muito obrigada. Agora, eu posso mostrar, então, rapidinho? Pode. Vou abrir O trabalho da Thaís, gente, como vocês viram, tem uma modelagem, e aí o modelo ficou um pouco pequeno no arquivo do artigo, e não deu para explicar o modelo dentro do tempo ali da apresentação do vídeo. Então, ela vai compartilhar aqui com a gente o modelo. Já está aparecendo Sim, o slide? só não está em tela cheia ainda. Tá, eu vou... Cadê a apresentação? Eu coloquei aqui só para ficar mais bonitinho. Então, pessoal, aqui esse foi o modelo final, né? Nesse canto aqui a gente tem as variáveis exógenas, que são as dimensões dos valores, né? Que são os valores de conservação, de Só um autopromoção. minutinho, Thaís. Oi. Tá aparecendo para você, gente? Porque para mim não tá. Não, Está aparecendo a capa da apresentação. a capa Isso. ainda? Espera aí, então deixa eu ir de novo. Vamos lá. E agora? Agora sim. Agora sim. Então, gente, aí aqui onde está minha seta, né, são as variáveis exógenas, que são as dimensões dos valores. Aqui a primeira bolinha azul, né, são os valores de conservação. A segunda, os valores de autopromoção. A terceira, os valores de abertura-mudança. E essa quarta aqui, os valores de autotranscendência. E aqui as relações, né, que foram validadas com os coeficientes de caminhos. Então, aqui, né, só para dar um exemplo, os valores de abertura-mudança tem uma relação positiva e significativa com a justiça distributiva, ou seja, né, quando aumenta essa percepção, né, dos valores de autopromoção, essa identificação, né, aumenta a percepção de justiça distributiva. E assim para todas aqui, e a gente também tem, né, não dá para eu passar uma a uma, e aqui o modelo fechou, né, no final com a justiça interacional,
se relacionando de forma significativa e negativa com o comportamento contraproducente, né? Então, quanto maior essa percepção, que foi o que eu falei no vídeo, maior percepção de justiça interacional, menor é a propensão aos comportamentos contraproducentes. E aqui, né, tinha... Ah, não quer passar... Mas era isso que eu queria mostrar, né, para vocês visualizarem melhor. Tá bom? Obrigada. Deixa eu parar aqui. Obrigada, Thaís. Vamos para o terceiro. Olá, tudo bem? Essa é a apresentação de Fábio Aurélio e de Maria Luísa Mendes Teixeira para o CMA de 2024. O título do nosso trabalho foi Trabalho Relacional, uma revisão sistemática da literatura. Nós iniciamos a nossa introdução trazendo então os aspectos introdutórios sobre o trabalho relacional, onde a sua ideia é de compreensão das ações econômicas e também das ações sociais do que são desdobradas nas relações sociais. Então essa ideia está culminada dentro de trabalhos, ou tem raízes em trabalhos da Viviana Zelizer, que expandiu o conceito dentro da sociologia econômica como a partir do momento que demonstra, então, essa importância de laços sociais nessas relações e como que ela consegue demonstrar essa conexão entre boas combinações que são tidas nessas relações e trata basicamente a intimidade como elemento dado nessas relações sociais que são estudadas. Basicamente, ela também desenvolve esse conceito de pacotes relacionais. Esse conceito de pacotes relacionais ele está relacionado com a ideia de laços interpessoais, ou conexões entre atores do que são desenvolvidos nesses estudos do que queremos demonstrar. Nós também utilizamos a ideia do trabalho emocional, por ser também uma temática bastante próxima à ideia do trabalho relacional. Para a condução da RSL, nós conduzimos um protocolo na plataforma InPlace, onde nós utilizamos a pergunta de pesquisa principal, que é quais são as principais dimensões conceituais, teóricas e empíricas presentes na literatura que permitem uma reflexão sobre o trabalho relacional. Nós estamos com a base da Scopus, o EBSCO e o Web of Science para essa pesquisa e utilizamos o trabalho relacional, Relational Work, de uma maneira aberta no All Fields. Nós utilizamos as matrizes de Law e Lex, além da ABS 2021, assumindo conceitos de 3 e 4 para os periódicos. Fizemos a leitura inicial dos títulos e resumos, seguido depois de uma leitura profunda dos textos, do qual utilizamos o Prisma Flow Diagram de 2020 como uma grelha para a elaboração dessa RSL. As nossas pesquisas também demonstraram no final o número de 42 documentos, onde encontramos aí 83 autores para isso, e basicamente um avanço nessas pesquisas ali após o ano de 2010 especificamente. Aqui fica demonstrado esse elemento, né, principalmente em 2012, onde essa temática ganhou até uma sessão especial, uma Special Edition na Politics and Society. Então, por si só já demonstrou um avanço nessa questão do campo de pesquisa para essa temática do trabalho relacional. No Three-Field Plot, a gente consegue verificar nesse gráfico a combinação de 3 elementos que seriam as palavras-chave, os autores e quais são os autores que eles citam ou utilizam. Viviana Zelizer é a autora e também é o base sendo utilizada, e é possível observar que o DiMaggio e também autores como Pierre Bourdieu, o próprio Weber também, são autores que são da base da sociologia econômica, são utilizados nesses elementos para explicar mercados, campos, e também são elementos que são ali desenhados ou utilizados como cerne teórico para essas pesquisas do trabalho relacional. Então nós temos ali Bandelj, Nina Bandelj, como uma das principais autoras hoje sobre essa questão do trabalho relacional, ou uma das autoras mais citadas também. Então os temas da nossa RSL é o seguinte:
Nós começamos ali com um panorama histórico, demonstrando dali principalmente os elementos associados a Viviana Zelizer, que traz no seu livro da negociação da intimidade, depois do livro Princely Child, e depois do livro sobre o significado do dinheiro, né, o valor do dinheiro. Então ela tem procurado trabalhar muito essas questões simbólicas associadas às transações. Também trouxemos alguns elementos empíricos, ou seja, onde que as pesquisas estão sendo utilizadas, né, à base do trabalho relacional, como casamentos, empregados e empregadas domésticas, doações, intermediários financeiros, o próprio Airbnb, cuidadores, profissionais do sexo, demais assistências, a economia do care, dentre outros. Nessa parte tem um trechinho mudo. Eu não sei se o Fábio chegou a assistir o vídeo depois que subiu, mas eu vi os vídeos antes, aí ficou um trechinho aqui sem. Só nesse slide da explicação das categorias. Ok. Como considerações, nós trouxemos então que o trabalho relacional influencia desde interações profissionais, como no atendimento ao cliente, gerenciamento de conflitos em empresa, até em situações mais complexas e íntimas do que nós poderíamos ter, que são serviços de saúde, cuidado e situações de doação de óvulos, por exemplo, que são trabalhos que procuraram entender também essa dinâmica. No final, essas relações são complexas, então não são relações puramente orientadas a um certo benefício econômico, orientadas a isso, e essa complexidade dessas relações de trabalho sociais são demonstradas ao longo desses trabalhos que foram desenvolvidos. Para as nossas referências bibliográficas, nós então trouxemos essas principais, que também estão presentes ali no nosso trabalho. Então, pela atenção, agradeço, muito obrigado. Obrigada. Fábio, você quer complementar a parte das categorias? Essa parte das categorias, né? Nós trouxemos ali algumas categorias importantes do que nós destacamos ao longo do nosso trabalho. São categorias do que nós utilizamos para essa elaboração, né? Essas categorias, elas culminaram em alguns elementos comuns, assim, do que foi um pressuposto do que a gente imaginou para essa RSL, que seriam de sair com quais são alguns elementos comuns a eles, né? Então a gente chegou a essa ideia de amizades, interesses, essas trocas de favores, um elemento de controle e poder, uma reciprocidade também nessas relações, uma confiança e desconfiança, que também são elementos que estão presentes. Então no nosso trabalho nós procuramos trazer, né, quais seriam essas dimensões, o que a gente chamou também, né, como categorias de análise para esse elemento do trabalho relacional. Foi isso aí que eu mais ou menos procurei explicar nessa parte do vídeo. Ótimo, obrigada. Vamos então para o último, Eveline, por favor. Sou Murilo Gabriel da Costa Silva, doutorando em administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Pernambuco, e junto com as minhas colegas Mariana Larissa dos Santos Silva, também mestre pelo PROPAD aqui na UFPE, e a minha orientadora, a professora Débora Coutinho Pascoal Dourado, estamos apresentando o trabalho intitulado Algumas Cartas na Mesa, Significados e Sentidos do Trabalho em Administração. E para início de conversa, nós vamos falar um pouco sobre esses dois construtos extremamente importantes que se relacionam com o trabalho, que é uma questão de existência humana, que é fundamental aí na construção da subjetividade, da identidade coletiva, da realização do ser humano. E, se a gente pensar direitinho, a própria sociedade ela foi estruturada historicamente e politicamente em função do trabalho.
E devido à importância desse fenômeno, ele é estudado aí por diversas áreas, como sociologia, psicologia, administração, dentre vários aspectos. E essa categoria, sentidos e significados do trabalho, ela está presente com grande força nesse trabalho, porque ela analisa a relação dos sujeitos com o seu trabalho, de cada indivíduo com o trabalho, e temáticas como a representação social, a centralidade, as motivações de cada indivíduo, a historicidade. Então, muitos aspectos são relacionados. Mas o importante, não há um consenso na produção desses estudos sobre esse termo, sentido ou significado. Uma parte dos autores, eles entendem como sinônimos, sentido, significado, possuem uma mesma descrição. Uma outra parte entende que eles assumem dimensões de análises diferentes, em que o sentido é concebido como um valor que o trabalho tem e o significado é o entendimento coletivo da sociedade sobre esse trabalho. Então, trata de aspectos psicológicos. Enfim, dentro desse entendimento ainda tem uma outra vertente de autores que entendem que esses níveis, os termos são diferentes, mas eles se relacionam de forma dialética, formando um todo. E isso traz uma concepção de um construto psicossocial, envolvendo narrativas, a historicidade, a apreensão individual de cada significado. E assim, esses diferentes âmbitos estão em uma dinâmica recíproca de influência. Ambos são extremamente importantes. Diante desse panorama, o objetivo desse trabalho é analisar a literatura em administração no âmbito brasileiro sobre sentidos e significados do trabalho. E aí, com foco nessa terminologia adotada, a gente faz um passeio pelos últimos 20 anos, de 2003 a 2023, em periódicos que estão presentes na SPEL, a base de dados brasileira, que é fomentada pela Ampare, considerando aí a produção das áreas de administração, contabilidade e turismo. E isso é importante exatamente pela necessidade de aprofundar as diferenças desses construtos, as mediações possíveis entre sentido e significado do trabalho, e como é que ele está sendo dialogado nas pesquisas atuais. Então, contribui com o avanço desses estudos, a partir dos enfoques, paradigmas, contextos alternativos que são emergentes nesse construto, nesse aspecto. Então, chegamos agora a entender, como o título do trabalho, algumas cartas na mesa. As duas cartas principais desse jogo que estamos apresentando são os sentidos, uma das cartas, e a segunda carta, vamos mostrar depois, os significados do trabalho. Começando pelos sentidos do trabalho, a gente pode classificar como o valor que o trabalho tem para o indivíduo em seu domínio pessoal, abrangendo sua satisfação, sua autorrealização. E as pesquisas nessa ênfase surgem desde a década de 50, se intensificam na década de 70 e vão surgindo, vão ganhando cada vez mais ênfase até os dias de hoje em mais diferentes setores e ocupações. A segunda carta, por sua vez, engloba os significados do trabalho, que, como já dito anteriormente, engloba o entendimento coletivo da sociedade sobre o trabalho. E a gente vê, então, um conjunto de elementos que compõem aí o contexto, que são compostos pelo contexto histórico, social, econômico, e se debruçam aí em várias perspectivas, como a sociohistórica, a construcionista, a cognitivista, a humanista fenomenológica e a psicodinâmica do trabalho. E isso com ênfase principal a partir da década de 70. Sabendo das cartas, agora a gente vai delinear o percurso metodológico desse trabalho, que se caracteriza como uma revisão crítica, tomando como base uma pesquisa bibliográfica que é composta pelo um levantamento que parte das bases de dados SPEL, uma base brasileira, filtrando sentidos do trabalho, significados dos trabalhos. Então a gente chega ali a 82 artigos a partir dessa análise inicial levantada. A partir dessa revisão, a gente consegue chegar a alguns resultados bem interessantes, como perceber a crescente de estudos na área sobre essas temáticas. Inclusive, percebe-se aí um aumento evidente, especialmente a partir de 2017, aqui na literatura nacional. Sobre a própria metodologia, o caráter, a abordagem, os instrumentos utilizados nesses estudos levantados, 87% deles são trabalhos empíricos, sejam quanti ou qualis, mas com uma grande quantidade de trabalhos qualitativos. Temos também diversos instrumentos de coleta de dados, mas a principal, a que maior detém o percentual, são as entrevistas. Os resultados também mostram um panorama contextual desses estudos, em quais ênfases, como o destaque aí para docentes em ensino superior, jovens aprendizes, profissionais do sexo, trabalho prisional, dentre outros contextos. Nós também levantamos a terminologia que é adotada em cada trabalho. Se os autores, eles chamam apenas de significado, se eles trabalham com somente sentido, ou usam os dois termos de forma como sinônimos, ou eles distinguem. Então vejam, 9% dos trabalhos entendem e utilizam apenas o termo significado. Então entendem ali como uma construção social complexa, e alguns desses estudos estão destacados aí no slide. Por sua vez, 26% desses trabalhos trazem apenas o termo sentido
somente sentido. Então temos aí uma quantidade relevante. Por sua vez, 43% dos trabalhos utilizam de forma indiscriminada sentido ou significado. Ao longo do trabalho, em alguns momentos eles chamam de sentido, em outros eles chamam de significado, e isso, em alguns deles, adotam como sinônimos e deixam claramente isso expresso também. Por sua vez, em menor quantidade, nós temos 23% desses trabalhos que conceituam tanto significados quanto sentidos de forma diferente, de forma interdependente, de forma articulada. Enquanto os significados são construções compartilhadas, o sentido é aquela interpretação pessoal desses significados coletivos. E chegamos, enfim, à essência desse jogo de duas cartas principais. E vejam, isso evidencia a natureza psicossocial do trabalho, que já foi explorado por diversos autores, como Vygotsky, Leon Teve. E o interessante, eles trazem significado e sentido de uma forma diferenciada, mas entendem que são partes de uma mesma totalidade. O significado é algo maior que envolve vários sentidos, ou seja, o significado é coletivo e o sentido é algo pessoal. E nessa forma, essa distinção entre significado e sentido ela é crucial para compreender a complexidade desses construtos. Enfim, o significado, como uma construção coletiva, ele vai refletir a influência do contexto histórico, do contexto social, do contexto econômico, na atribuição do valor àquele trabalho. Por outro lado, e aí estudos que vão discutir ideologia, poder, estruturas sociais, redes, eles se adequam melhor a esse termo significado. No caso do sentido, vai surgir como algo mais individual, uma experiência individual, subjetiva, ancorada naqueles significados coletivos. Ou seja, seu olhar vai partir do sujeito, da relação desse sujeito com o trabalho, numa perspectiva individual que vai utilizar em métodos investigativos que vão dar conta desses aspectos subjetivos. Por isso essa proximidade e essa ênfase tão grande em estudos qualitativos. E, enfim, a essência desse jogo, então, não é qualificar, dizer qual é o mais adequado em termos linguísticos, em termos terminológicos, não. É entender as especificidades de cada uma dessas cartas. Quais são as suas dimensões, quais são as suas interdependências, quais são as suas limitações, e a partir daí seguir uma estratégia mais apropriada para tal. Ou seja, significado e sentido eles não competem. Nesse caso, eles não parecem uma, mas são duas faces de uma mesma carta. E a partir dessa interpretação a gente entende que o contexto do jogo, as estratégias de cada jogador, de cada pesquisador, parecem tomar maior relevância. É mais importante do que o conteúdo dessas cartas em si. Fechando essa analogia a um jogo, nós entendemos que são dois construtos interdependentes, complementares, que não concorrem entre si, mas que se complementam. E chegamos a algumas inconclusões para seguir esse jogo, entendendo que esse panorama de diversas perspectivas para sentidos e significados em trabalhos nacionais, por autores nacionais, entrando aí nas diferentes dimensões de cada construto, entendendo a importância de considerar essa relação dialética. Esse trabalho, enfim, contribui para o enriquecimento dessa compreensão conceitual, contribui com o aumento de pesquisas dentro dos estudos organizacionais e aprofunda essa análise aí psicossocial, essas correspondências entre cada construto. E assim, encerramos essa apresentação, agradecemos a atenção e nos dispomos a tirar qualquer dúvida, qualquer contribuição, qualquer sugestão. Ficamos à disposição. Obrigada pelo vídeo, Murilo. Obrigada por apresentar para a gente, Eveline, todos os vídeos dos trabalhos. Murilo foi esperto e não botou a carinha dele lá, né? O tempo que economizou com os meninos aí, eu roubei. Com segundinhos. Mas tá certo. Então, pessoal, vou fazer agora algumas considerações sobre o trabalho de vocês. E aí, só deixando claro que são considerações pensando em contribuir de alguma forma. Se 10 pessoas fizerem a leitura do trabalho, 10 pessoas vão ter alguma opinião, alguma ideia para contribuir. E o mérito de estar no congresso já foi julgado no processo de avaliação, então todos são ótimos trabalhos, todos têm condição de ir para periódico. E eu vou aqui talvez tirar algumas dúvidas que ficaram ou dar algumas sugestões de pequenos ajustes que podem ser feitos aí na busca já de uma versão definitiva para a revista, tá ok? Vou fazer na ordem das apresentações, então vou começar comentando o trabalho do Luiz Felipe, que é sobre trabalho como um chamado.
Luiz, como você comentou na apresentação, é um conceito que, com essa denominação, é novo, né? Na sua apresentação, você colocou que de 2018 para cá vem sendo mais visto, mais estudado, mas ainda assim é um conceito recente. Então, eu senti falta de trabalhar um pouco mais essa questão conceitual na introdução do artigo. A gente tem lá no trabalho só um conceito de trabalho como chamado, com uma citação direta. E aí, para você que já está acostumado com o conceito, foi assim, tem que colocar um conceito aqui, vou colocar esse, ok, eu sei do que eu estou falando. Mas para a gente, enquanto leitor, talvez seja interessante trazer conceitos também de outros autores para ver, ter uma visão mais ampla do que a gente está chamando de trabalho como chamado. Eu tinha visto esse conceito uma vez só em congresso, se eu não me engano, no ENAMPAD. E aí, quando eu li de novo no título, que eu li chamadas atendidas sem respostas ou sem chamadas, eu demorei ainda para associar do que se tratava. E aí, na introdução, eu acho que cabe trazer uma conceituação, se aprofundar um pouco mais no conceito, pensando em leitores que não têm essa proximidade também com o tema. Aí é um pouco de toque meu. Não é uma coisa que eu acho que seja geral. Mas usar termos em inglês e depois em português, eu fico com um pouquinho de toque, com vontade de traduzir. Alguns, a gente vai. Burnout, por exemplo, a gente não tem um termo para isso em português, então a gente vai usar burnout. Mas, por exemplo, satisfação no trabalho. Às vezes está satisfação no trabalho, às vezes está job satisfaction. E aí dá para a gente deixar tudo padronizado no português, considerando que essa versão está em português, né? Pode ser também traduzido para periódicos internacionais. E aí, eu anotei uma pergunta aqui, aí eu vou te dar a palavra, né, para você me responder se faz sentido isso, de realmente essa necessidade de trabalhar de forma mais aprofundada o conceito, e também para me responder um pouco mais em relação ao perfil desses respondentes, porque deu para ver na apresentação, você frisou que descartou quem não estava trabalhando, não é isso? Mas dentre essas pessoas que estavam trabalhando, tem informações lá sobre sexo, sobre idade e faixa de renda. Mas aí, idade, por exemplo, a amostra quase toda, 95%, tem até 45 anos. É uma faixa muito ampla ainda. Quando a gente pega um trabalhador de 19 anos e um de 42 anos, a gente provavelmente tem uma visão diferente de trabalho, né? A gente tem até um trabalho aqui, o da Thaís e da Kelly, focando especificamente na faixa etária de jovens. Questões de renda também, enfim. Como que foi o acesso a essa amostra e qual que é o perfil, assim, desses respondentes? Se existem esses dados para colocar no trabalho? E questões que estão colocadas no texto, que eu achei muito interessantes. Cultura é algo que influencia, contexto socioeconômico é algo que influencia. Gente, classe. Eu tenho, assim, vocação desde a infância em relação a cuidado, e meu sonho é ser médica. Eu sinto que eu preciso fazer isso. Mas se eu nasci em determinado contexto, eu vou passar por diversos limitadores, né? E isso é colocado no texto. Influência de ambiente estressor, influência de contexto socioeconômico, influência cultural. E se a literatura já aponta, seria talvez muito complicado colocar isso para considerar também nessa análise. E aí eu acho que
que colocando essas perguntas, essas respostas de como foi a coleta, né? Tudo isso já meio que se esclarece. Então, queria ouvir um pouquinho de você, por favor. Pronto, tá me ouvindo? É que a gente tem dois microfones aqui, eu nunca sei qual que tá. Bom, então anotei aqui, né, os seus comentários. Agora, sobre a amostra ela foi coletada majoritariamente aqui com os meus alunos aqui da faculdade onde eu trabalho, que a gente tem diversos cursos, engenharia, cursos de saúde, administração, gestão, ciências da natureza. Então, o perfil do nosso aluno é um aluno de classe média baixa, que trabalha e estuda já na área. Então, são muitos alunos que vieram do técnico em enfermagem e estão fazendo enfermagem. Né? A gente abriu recentemente um curso de medicina aqui, mas esses alunos não participaram, né? Ao ponto que a gente também tem alunos, por exemplo, de psicologia, nutrição, que já são alunos de um extrato superior, né, social, ah, responderam porque já atuam assim, não como psicólogos, obviamente, né, mas já estão ali no RH, por exemplo, auxiliando, né, vendo de perto o dia a dia, né? Então, a nossa amostra foi majoritariamente por esses alunos. Obviamente, a gente disparou para outros meios, né, para outros centros de ensino aqui da região, mas a maioria das respostas vieram daqui, né? Então a gente tem essa caracterização, né, de classe média para classe média baixa, pessoas que já trabalham, né, que muitas vezes estão aqui em busca de algo que elas realmente gostam de fazer, de uma melhoria de vida, né? A gente sabe como funciona o ensino privado no Brasil, né? Em muitas das faculdades a regra do ensino privado é que paga pessoas de classes mais baixas, assim, né? Então, a coleta foi com esses alunos, né, quem a gente disparou para eles, os que aceitaram participar, e depois a gente disparou para outros, né, outras faculdades aqui da região também, né, para que a gente pudesse ter essa amostra expandida, né. Por isso que provavelmente a gente tem uma amostra de uma faixa etária abaixo dos 45 anos, né, a maioria, né. A faixa etária, né, então a renda é essa e a coleta foi feita dessa forma. Quanto ao termo de satisfação no trabalho, job satisfaction, é que esse trabalho ele estava em inglês, a gente traduziu, né, para mandar para cá, porque ele já está indo para uma revista, né, a gente está, lógico, ainda fazendo alguns ajustes, eu vou levar isso aqui lá para o pessoal também, né, os seus comentários. E quanto a explicar o conceito, eu acho que a gente caiu nessa a gente já está há muito tempo trabalhando com ele, então na nossa cabeça já está tão trivial que, não, todo mundo já deve saber, vai lá e só coloca a definição ali e pronto, né? Então eu anotei isso aqui também, né? Respondi, basicamente. Sim, sim, com certeza. Muito interessante isso. Se não foi submetido ainda, acredito que já tenha sido, né? Não, ainda não foi, não. A gente estava Ainda justamente não? esperando o Congresso para, né, saber se tinha alguma coisa assim que a gente deixou passar, o que que a gente podia melhorar. Eu acredito que essa caracterização dos respondentes é muito relevante acrescentar, e é coisa assim que um parágrafo pequeno resolve. Já tem até, né, um breve perfil lá, é só complementar. E também um Uhum, parágrafo, pelo menos, trazendo essa questão mais esmiuçada do conceito. Você deu o uhum, exemplo do curso de psicologia, eu lembrei da minha uhum, psicóloga, que ela trabalhava na Fiat, uma empresa que é muito forte aqui em Minas, no Brasil, né? Mas assim, a gente tem montadoras aqui bem fortes na região. E logo que ela formou, ela foi para o RH, e aí trabalhou, aí fez o mestrado, e aí o trabalho lá não fazia sentido, não era aquilo que ela acreditava que se formou para fazer e que ela queria fazer pelo resto da uhum, vida. E aí ela pediu demissão lá, depois de alguns bons anos, e foi atender, foi clinicar, né? Foi atender em consultório, uhum. e que bom, né? Porque ela me salvou aí na pós-graduação. Então, é um curso que é bem relacionado com isso também, né? De trabalho como um chamado. Sim. Inclusive, essa teoria ela vem da psicologia, né? Só que ela é muito aplicada à psicologia organizacional. Então, a minha dissertação de mestrado, inclusive, foi sobre esse tema, né? E como a gente fez ela
eu escrevi ela um pouco antes de sair a teoria propriamente dita. Aí sim, nesse trabalho, a gente fez aquela esmiuçando assim, né? O que que seria um chamado ocupacional. Né? Gastamos mais de uma página, inclusive, fazendo isso. Né? Então, vamos trazer isso para esse trabalho também. Essa é a nossa vida, né, gente? Ficar fazendo recorte e montando artigo para mandar para congresso e para revista e assim Uhum. seguir. Mas é isso, o trabalho Né? está muito bom. Agradeço por ter enviado para o Obrigado, eu nosso que programa. agradeço. Desejo sucesso aí na submissão. Obrigado. Kelly, só um pouquinho antes de você continuar, daqui a meia hora eu vou ter que subir para dar aula. Aí eu queria saber, né, só para deixar avisado que caso eu saia, porque, né, deu minha hora do trabalho. Tranquilo, tranquilo. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Então, pela ordem, o próximo é da Thaís e da professora Kelly. A professora Kelly entrou aqui, mas saiu porque ela precisou moderar uma outra sessão. Esse é um trabalho que eu tenho um pouco mais de proximidade, porque eu sou do núcleo de pesquisa da Kelly. Eu e Thaís fomos orientandas da Kelly durante a pós-graduação. E em relação ao texto, inicialmente, elogiar cuidados éticos em relação à pesquisa. Então, é algo que eu estou familiarizada. A gente faz pesquisa com jovens. Jovens com menos de 18 anos. Tem toda uma burocracia que envolve autorização de responsáveis, enfim. Mas os jovens acima de 18 anos, a gente também tem que ter todos os cuidados éticos. Então, ter passado pelo comitê de ética, né, ter assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, ter esse cuidado de explicar por que está fazendo essa pesquisa, o que a gente vai fazer com o resultado, se quiser uma devolutiva, entre em contato através de tal canal. Acho que isso é muito, muito interessante. Em relação à escala, as escalas estão muito bem explicadas, a metodologia é muito sofisticada, né? A gente tem lá uma modelagem muito bem feita. Mas a escala de valores, a gente teve mudanças muito significativas, mais saíram construtos do que ficaram. E aí, ouvi um pouquinho de você, Thaís, considerando que essa questão de valores está colocado lá, né? A literatura traz para a gente, vocês trazem para a gente. Valores são individuais, mas partem também de construções sociais, né? Ninguém é uma ilha, a gente se desenvolve, a gente se forma dentro de uma sociedade. Então, o que que você acredita, o que que você e a Kelly conversaram, que isso pode significar em termos metodológicos e até teóricos também, terem acontecido tantas mudanças na escala que já era validada no Brasil, e também a questão da relação entre autopromoção e retaliação, que não confirmou os achados da literatura anterior. E aí, no texto, fala que as características do grupo podem explicar isso. Só que aí é a mesma coisa que eu falei com o Luiz. A gente está muito acostumado com as características desse grupo. Então, é um grupo que tem uma faixa etária bem delimitada, é um grupo que tem uma classe socioeconômica bem delimitada, preferencialmente jovens em situação de vulnerabilidade social, escola pública, etc. Mas aí, quais dessas características eu acho que faltou colocar lá no texto, que poderiam explicar essa questão da relação entre autopromoção e retaliação, que não confirmou a teoria, e a questão do comportamento contraproducente, que é uma dificuldade fazer pesquisa sobre isso, vocês mencionaram nas conclusões, mencionaram o viés da desejabilidade social. Então, se eu tenho um comportamento contraproducente, eu vou ter dificuldade de assumir isso, principalmente em público. Talvez eu conte isso para um amigo próximo, para um colega de trabalho, para algum familiar, mas abertamente é muito difícil. E aí, como que pesquisando sobre o tema, vocês acreditam também que futuras pesquisas podem minimizar isso, essas dificuldades de entender um pouco
pouco mais, né, sobre esse construto. Vamos lá, então. No primeiro ponto, né? Até uma coisa que a gente conversa muito, a Kelly, sobre essa questão da gente fazer a análise fatorial exploratória. Porque, como a escala já é validada, até os meninos que também trabalharam com metodologias, métodos quantitativos, não sei até se eles também estão familiarizados com essa parte. Mas a gente já teve bastante crítica em congressos ou em pareceres, né, de revistas, justamente por utilizar análise fatorial exploratória com escalas validadas. Só que a Kelly bate o pé justamente por isso, porque sempre com o público jovem, né? Todos os temas que eu já trabalhei, a Michelle trabalhou também, a nossa coleta foi, né, ocorreu de forma simultânea, e a gente observa que sempre dá muita diferença, né? O que a escala traz em termos de dimensões, às vezes as dimensões até mudam, né? Como foi o caso do meu artigo do comportamento contraproducente, que na literatura ele é interpessoal e organizacional, e os jovens não perceberam essa diferença. O que é contra a organização, o que é contra os meus colegas? Não, para eles isso não fez sentido, né? No tratamento estatístico. Então, essa parte eu acho que é muito interessante e vale, né, uma investigação a mais da gente buscar saber, né, seja com uma metodologia qualitativa, né, ou a entrevista, ou um grupo focal, alguma coisa assim, para que a gente possa buscar entender, né, por que essa mudança dos valores para a escala que é validada com públicos diversos e com os jovens, né? Por que não se confirmam as mesmas dimensões, né? Que aí, no caso, conservação, autopromoção, abertura à mudança e autotranscendência. Então, eu acho que precisamos investigar mais, porque a parte quantitativa não deixa a gente chegar tão perto, né, dos porquês, né? Claro que também na quali, né, a gente não pode, em muitos casos, afirmar nada categoricamente, mas eu acho que nos aproxima mais desses porquês, nos deixa fazer mais inferências sobre isso. Então, no momento, assim, sobre essas mudanças da escala, eu acho que precisamos estudar mais para realmente, né, entender o porquê. E essa questão da autopromoção, não levar, né, aos comportamentos contraproducentes, não ter se confirmado, né, como na teoria, o que eu penso, né? A gente não pode afirmar, mas o que eu penso, que essa autopromoção, né, diz muito de poder, o poder que a pessoa valoriza, né, que ela comunga ali, que ela partilha como valor essa questão de poder, de autorrealização. E eu acho que, né, um dos motivos que pode ser não ter ocorrido essa relação é justamente porque os jovens, eles ainda não se sentem, né? E ainda mais os jovens desse contexto que a gente está falando, né? Os jovens aprendizes, não se sentem ainda, como eu posso dizer, não é que eles não se sentem realizados, né? Mas ainda estão iniciando a carreira, estão muitos na primeira experiência profissional. Então, assim, falar em valor de autopromoção, eu acho que aí seria uma coisa muito individualizada, né? De um ou outro ali, que pode ter essa característica pessoal. Mas enquanto grupo, né? Que é o que a estatística faz, né? Agrupa todo mundo. Eu acho que por isso não surgiu, porque está muito ligado a aspectos de realização profissional, pessoal, de poder. Então, pode ser por isso
né, que eles não observam tão forte esses valores, né, não comungam esses valores, e aí não houve a conexão com os comportamentos contraproducentes. Porque na teoria, né, quem gosta mais de poder, de buscar essas questões, tende mais a comportamento contraproducente. E aqui no caso do artigo, não, isso não foi validado. E aí, o que mais? Tinha só mais um ponto para eu falar rapidinho. Ai, meu Deus, qual que era? Eu fui anotando. É as dificuldades com o comportamento contraproducente. Eu acho que é o mesmo caso, até na época, contar rapidinho para vocês. Minha pesquisa, a minha tese ia ser quantitativa e qualitativa, justamente por isso. Até pelo comportamento contraproducente, que é realmente muito difícil da gente conseguir captar na pesquisa quantitativa, né? Eles são muito resistentes. A gente ali na entrevista consegue ter perguntas que a pessoa mesmo se contradiz, né? Ou acaba ali vacilando e entregando o jogo, né? E aí, como eu não tive, eu acabei tendo que antecipar minha defesa em 6 meses, e aí acabou essa parte ficando para outro momento. Mas espero ainda, né, realizar essa outra parte da pesquisa para que a gente possa ter mais respostas mesmo nesse sentido. Acho que era isso. Falei muito, né? Não, imagina. É Eu, difícil até abordar, né? É igual pesquisa de assédio, que a gente também já tentou é, fazer. Às vezes as pessoas não abrem a porta nem para a gente falar sobre o assunto. é, Então, esse tema também, como a gente usa como intermediária a instituição de ensino profissionalizante, talvez a gente também teria um entrave. Como que eu vou deixar o jovem que eu estou treinando assumir que ele adota algum tipo de comportamento que pode é, prejudicar a organização que é minha parceira enquanto instituição? sim, Então, seria muito bacana conseguir fazer a pesquisa quali, talvez até sem usar a instituição como intermediária é, para conseguir aí é, minimizar um pouquinho dessa resistência. tem razão. Ótima ideia aí para nossos futuros estudos. Muito obrigada, viu, Jane? Eu que agradeço, Thaís, por enviar para o nosso tema. E aí a próxima pesquisa é a do Fábio. A gente fez uma sessão Sapiens com o Fábio ontem, pessoal, e foi muito interessante. A gente discutiu alguns pontos do trabalho que, como eu e a professora Milka falamos, né, é basicamente um diamante a ser lapidado. A gente tem um tema que não é muito estudado na administração, mas que conversa com diversos temas que a gente discute há muito tempo e que cabe, tem espaço para isso, que é pensar em termos do trabalho relacional. O Fábio fez uma revisão sistemática de literatura, né, como vocês viram na apresentação e no texto. E aí, em termos do texto, assim, vou acabar me repetindo em relação a ontem, mas é basicamente também fazer alguns ajustes bem simples em relação à estrutura, reorganizar a introdução, e principalmente, né, uma coisa que a gente bateu muito na tecla ontem, demarcar relevância, demarcar justificativa, demarcar as contribuições do trabalho, porque é um trabalho que, até na revisão sistemática que você fez, né, Fábio, conversa com várias áreas, não teve um filtro de administração. Então, pegou coisa da saúde, pegou coisa da psicologia, pegou coisa da sociologia, pegou coisa de todas essas áreas, então não teve essa delimitação. Mas aí, na hora de direcionar, né, na hora de fazer o artigo para o Congresso de Administração, submeter para um periódico da área de administração, contabilidade, turismo, não sei, ou da saúde mesmo, né, que foi algo que chamou muita atenção, acho que tanto minha quanto da Milka, a questão de
do trabalho relacional quando tem doação de óvulos envolvida, né? Quando tem essas questões de barriga de aluguel, enfim, vários contextos que o conceito se aplica, mas não é um conceito muito abordado quando a gente está falando de gestão de pessoas, quando a gente está falando de estudos organizacionais. E aí o mais importante seria isso, demarcar justificativa, contribuições, relevância, e fazer alguns ajustes mesmo de questão conceitual também. Como eu falei, né, para o Luiz, acho que já teve que sair, e também para a Thaís, às vezes a gente vai se familiarizando muito e a gente, na hora de botar no papel, a gente não esclarece determinados conceitos que já são. O Fábio falou que é da sociologia econômica, que já é da área, já está fazendo doutorado no tema, já pesquisa há muito tempo, então deixar mais claro para o leitor como que é trabalho relacional, qual que é a relação com o trabalho emocional e como se conecta com as questões de trabalho doméstico e de gênero, para aí construir isso de uma forma mais didática mesmo, para quem vai ter acesso ao tema pela primeira vez. E aí é isso, eu não tenho perguntas, a gente conversou muito sobre o texto ontem, mas quero abrir, né, Fábio, se você quiser acrescentar alguma coisa. É isso mesmo, né? É um tema, assim como o primeiro trabalho, acho que foi o trabalho do Luiz, né? Também é um tema que até pela questão do termo mesmo, né? Como o trabalho eu estava fazendo essa conexão com o meu, né? O trabalho enquanto chamado e o trabalho relacional são coisas que em português é difícil de você já encontrar por si, né? Então isso já demonstra assim até essa lacuna mesmo de publicações de caráter nacional sobre essas temáticas, né? E aí, bom, essa é uma das características do que nós utilizamos em administração, né? Desse diálogo entre áreas, né? Da filosofia, da psicologia e da sociologia, da própria da economia e entre outras. Então, esse é um tema que vem mesmo dessa área das sociais e dialoga tranquilamente, né, com essa parte da administração, especificamente para essa área aí de RH, de gestão com pessoas e vínculos, né? E aí foi uma discussão bastante rica, né? A gente sempre coloca, né, na descrição tem lá, valores, vínculos, sentidos e temas emergentes correlatos. E aí a gente sempre vê coisas novas. E como você falou, né? Às vezes no português é difícil até a gente fazer uma tradução para coisas que já estão sendo estudadas lá fora. Em alguns temas parece que a gente está sempre correndo atrás. Então, quando a gente consegue fazer essas publicações sobre esses temas, é importante a gente demarcar a relevância deles. Então, envie também para uma revista, né? E em relação ao trabalho do Murilo, sobre sentidos e significados do trabalho, antes de mais nada, que delícia ouvir seu sotaque. Eu sou uma nordestina sem sotaque, porque eu cresci em Minas, mas sempre que eu escuto alguém falando, eu já começo a querer falar com sotaque de novo. Adoro passar férias aí, por aí, pelo Nordeste. O trabalho que vocês fizeram, eu achei muito interessante. Vou começar elogiando a forma como que vocês fizeram as analogias, né? A organização do texto em si, fazendo analogia com o jogo, é muito convidativa a leitura. A gente se acostuma muito com o formato padrão, né? Introdução, aí vai lá, referencial, 2.1, sentidos do trabalho, 2.2, significados. E aí, desde o título, já tem essa construção dessa narrativa, fazendo associação com o jogo, então achei muito bacana fazer essa articulação. Na introdução, já tem uma contextualização adequada
apresentando conceitos, apresentando as diferentes vertentes, né, que vão discutir a diferença de sentido e significado. E aí vocês apresentam. Aqueles que entendem os termos como sinônimos e citam os autores, que entendem os termos como divergentes, citam os autores, e a corrente que aponta mais uma relação dialética ou níveis do mesmo construto, entre sentido e significado. Só que essa terceira corrente, que eu acho que é a menos utilizada, a referência, que é Silva 2022, não está lá na listagem final, que eu fui até buscar. Eu já escrevi sobre sentidos do trabalho, estou citada lá, então achei incrível também, né? Quando a gente acha o sobrenome da gente no meio desse bololô de nomes, a gente sempre fica feliz. E aí eu não achei, então eu acho que pode ser algo que outras pessoas vão fazer. Se eu quero falar sobre os termos como sinônimos, então vou por esse caminho. Como quero demarcar a diferença, vou por esse caminho. Se eu quero entender como algo que é duas faces da mesma moeda, né? Que é o que vocês reforçam também. E aí eu fui procurar o caminho, tá no texto, mas aí não tá lá. Então é importante, obviamente que eu não conferi, né, se todas as referências estão no texto e tal, mas foi algo pontual que eu fui buscar, e aí eu acho que é importante acrescentar lá. Na metodologia, para uma versão definitiva, né, submetida em periódico, é muito importante mencionar os outros filtros que vocês usaram nessa coleta para fazer essa revisão, como tipo de documento, por exemplo, área de conhecimento. Importante porque quando a gente vai falar de metodologia, aí não dá para sair tanto fora da caixinha, tem que realmente ser uma caracterização de todos os procedimentos usados, então é algo que eu acho que algum avaliador com certeza ia bater na tecla. Mas quais filtros foram usados para fazer essa coleta? E aí, só para te ouvir um pouco, a conclusão eu achei interessantíssima, concordei. Eu acho que não cabe ficar discutindo se é mais apropriado usar um termo ou outro. Os dois são usados dentro de contextos que cabem falar sobre um ou sobre outro, como o texto todo constrói esse raciocínio. Mas aí, fechou, para mim, eu senti falta de alguma coisa, porque, pelo menos nas sugestões de estudos futuros, vocês apresentaram o corpus de pesquisa dos últimos 20 anos. E aí, vocês contribuem para essa questão de, vamos além da discussão dessa terminologia, vamos além do mainstream funcionalista, como vocês mencionam na introdução. Mas quais caminhos a gente pode seguir? Nem que seja assim, sugestões para estudos futuros. Trazer ali um último parágrafo falando, porque vocês analisaram um cenário, vocês trouxeram uma conclusão, mas e aí? Para onde que a gente vai? Aí, assim, gostei muito de toda a construção do artigo, a conclusão. Eu achei que faltou só um fechamento lá para meio que responder, que vocês levantam a bola, mas e aí? Se eu não quero ficar mais nesse pensamento mais quadradinho do mainstream, ou se eu não quero mais ficar aqui falando pode ser sentido ou significado. Como que a gente pode também evoluir depois desse estudo desses 20 anos de publicação? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Perfeito, professor. Muito obrigado mesmo pelo retorno, pelo feedback. E esse é um sentimento nosso. Já, esse trabalho foi fruto de uma das disciplinas que cursei durante o doutorado. E aí virou uma parceria com a Mariana, que já tinha, durante o seu mestrado, trabalhado sobre sentidos do trabalho e sobre a orientação da Débora, que é a minha orientadora. Não sei se você conhece, Débora Dourado. E a ideia, nesse caso, a gente foi construindo, e o foco foi a revisão de literatura inicialmente.
Aí isso já responde, mas precisa ser enfatizado na metodologia, claramente, que optamos por começar, para entender a literatura nacional, nós focalizamos a SPEL. Então, a SPEL, como é a base da ANPAD, ela focaliza exatamente a administração, contabilidade e turismo, são as ênfases aí, mas isso é muito importante estar explicitado, né? Já é um refinamento grande, então cabe ali esse reforço já na metodologia, no percurso metodológico. E aí, o que é o sentimento nosso, porque a gente não conseguiu a tempo se debruçar nesse texto para essa conclusão. Então, exatamente, o sentimento ainda tem o que melhorar. Então, vamos ouvir, vamos levar exatamente para a gente receber mais contribuições para esse fechamento. Ali, até os resultados onde a gente conseguiu trabalhar bem, especialmente aquele panorama de como os artigos são utilizados, se são sinônimos, se são. Ali a gente conseguiu trabalhar com afinco, mas ainda precisa reforçar esse fechamento. A gente entende e concorda totalmente que o significado por si só é algo mais coletivo, são abstrações dos indivíduos e o sentido é algo mais pessoal. Isso a gente concorda e entende, com base, inclusive, em vários estudos. E, a partir disso, se você. Aí a gente ainda conseguiu chegar nos significados, por mais que a gente não enfatizou. Estudos como relacionados a ideologias, estruturas sociais, deixa eu ver outro, poder mesmo, poder e trabalho, eles já conseguem, pelo menos a gente conseguiu visualizar a partir de alguns, se associam melhor ao significado. Mas e os sentidos? Isso, aí a gente está ainda trabalhando quanto a isso. Então, a ideia é fechar uma figura ou uma tabela mesmo que a gente consiga fazer esse direcionamento e a propositura aí de mais estudos em clara ênfase, inclusive vinculando eles. Então, com uma própria agenda mesmo de pesquisa, que é algo que também se espera de uma revisão sistemática, né? A gente viu como está funcionando, por mais que não seja uma revisão sistemática, né? A gente fez uma revisão, mas não cumpriu as etapas de uma sistemática, em si só é uma revisão bibliográfica. Então, a ideia também trazer direcionamentos para os próximos anos. Então, isso é algo que a gente precisa e tem essa consciência desde quando a gente submeteu em julho que precisava, mas a gente não conseguiu finalizar a tempo. Bacana, eu acho que é o ponto alto assim do artigo, fazer essa conclusão, porque eu tenho até um artigo com o Silas, um colega que a Thaís conhece, que fala que ficar replicando a escala de Mohan, por exemplo, em diversos contextos diferentes, a gente está, assim, chovendo no molhado. E a gente fala que talvez pegar tudo isso que ela estudou e ficar estudando para sempre aqui com outras pessoas, né? Ela estudou, sei lá, no Canadá, a gente vai estudar aqui no Brasil. Vai ter diferenças. Igual a Thaís falou, quando a gente pega algumas especificidades, a gente vê que tem diferenças. Então, não cabe ficar replicando a mesma coisa ad eterno. E aí, sempre fica isso, né? Então, para onde a gente pode ir, assim? Como que a gente pode ir além de falar que não é suficiente? E aí, é complicado, né? É ter aquele insight que a gente sabe que é de ouro mesmo, para conseguir desenvolver coisas novas. E quem sabe vencer os entraves também, né? Que quando a gente defende ideias novas, a gente tem certas dificuldades de romper com as antigas, que o pessoal fica muito apegado ali, vai falar, eu prefiro usar a escala de Mohan e eu não estou nem aí para sua ideia nova. Então, é muito bacana a gente ver que estamos, né, mais pessoas, mais autores, mais pesquisadores pensando sobre novas possibilidades. Parabéns pela construção do trabalho. E aí a gente já está aí nos últimos minutos, né? Se vocês quiserem fazer alguma consideração final sobre os demais trabalhos, a Eveline também, se quiser fazer alguma consideração. E aí já faço a minha fala final, né? Agradecendo novamente por considerar o nosso tema, por participar aqui dessa tarde com a gente, ainda que online, e espero encontrá-los em próximas edições, em próximos eventos.
Gente, queria parabenizar também, foi bem interessante, né? Achei todos os artigos com discussões bem atuais, né? Acho que eu gostei bastante. Dizer que eu deixei aqui, gente, no nosso chat, o link para avaliação da sessão, né? E aí depois, quando vocês puderem entrar lá e avaliar. E acho que é isso. Também só agradecer a Eveline aí pela ajuda, né, na organização, a Jane, e muito obrigada, gente, por tudo, por estar, né, estarmos aqui nesse momento, compartilhando conhecimentos, né, tendo contato com novas teorias e novas ideias que a gente, às vezes, no dia a dia, na correria, não para, né, para buscar e nem imagina. Então, eu acho que foi muito válido, muito obrigada. Eu também, só tenho a agradecer, gente, e parabenizar pela condução, meninas. Muito bom, muito obrigado mesmo, viu? Uma honra. Obrigada novamente, Veline, por Imagina, gente. ajudar, nos auxiliar aqui na sessão. Então, boa noite para todos. Eu ia dar bom final de semana, mas, né, estou muito adiantada. Ai, o final de semana tá longe. É apenas um sonho ainda. Uma garrafinha de água e um sonho. É um sonho. Igual o meme, alguns estão falando aí, quarta-feira, 4 horas da tarde, semana praticamente concluída. A gente espera. Praticamente eu não aguento mais. Ai, Mas bom. é isso, gente. Obrigada, viu? Até mais. Valeu, Prazer. valeu, prazer, hein? Tchau, tchau, gente.